neste programa são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Muito boa noite ao telespectador da TV Verde Vale. Estamos começando mais um programa Tribuna Livre. Hoje, 9 de janeiro de 2009, estamos ao vivo, exatamente às 21h03. E aqui você já sabe, toda sexta-feira, um assunto diferente a ser discutido. E no programa de hoje nós vamos discutir sobre a nova composição da Câmara Municipal dos Vereadores de Juazeiro do Norte. A propósito, nós estamos recebendo o presidente da UVC, que é a União dos Vereadores do Estado do Ceará. Estamos recebendo outro presidente, o José de Amélia Júnior, que é o presidente da Câmara Municipal dos Vereadores de Juazeiro do Norte. E estamos recebendo o vereador Roberto Sampaio, que é líder do prefeito na Câmara dos Vereadores de Juazeiro do Norte. Quem está chegando também, e daqui a pouco vai ocupar essa tribuna, é o Gleidson Bezerra, também vereador. Este programa é comandado por mim e Vasques Landim, o advogado do povo. Boa noite, Vasques. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, telespectadores. Boa noite, Deusinho Filho, presidente da UVC. É um prazer tê-lo aqui. Eu sei que veio lá de Fortaleza, de Calcaia, para brilhantar aqui o nosso programa. O presidente Zé de Amélia Júnior, presidente recém-eleito aí para gerir a Câmara Municipal de Vereadores, o líder do prefeito atual, o vereador Roberto Sampaio, e o Gleidson que está chegando aqui. Hoje aqui a gente está com bastante autoridade. Presidente aqui não vai faltar, né? Então, certamente nós vamos fazer um debate interessante, interativo, com o telespectador do Tribuna Livre, até porque nós vamos falar sobre a Câmara de Vereadores, o Legislativo, que é a instância para onde convergem os anseios da população, e certamente o vereador eleito, nós temos aqui na Câmara de Juazeiro do Norte um número grande de vereadores de primeiro mandato, uma renovação substanciosa, e certamente esses cidadãos que foram eleitos vão certamente ser o porta-vozes da sociedade, das minorias, das associações organizadas, enfim, do povo em geral, para levar para lá suas inquietações, defender as inquietações e as angústias dessa população. E certamente vamos conversar aqui com o presidente Zé de Amélia, que tem uma história para nos contar aí sobre a sua eleição, né? Conversar aqui com o líder do governo, que deve ter já novidades sobre a nova administração que começa a se instalar, e enfim, certamente com a participação do público, nós vamos fazer um bom debate, Ronaldo. É verdade. E o telespectador pode participar sim pelo telefone 3511-2146, está aí no vídeo, interagindo conosco, fazendo o seu questionamento, fazendo as suas perguntas aos nossos convidados e naturalmente que a nós, apresentadores, porque o programa Tribuna Livre já está no ar. Vasques, ano novo, composição da Câmara nova, naturalmente que novo presidente, prefeito novo, tudo novo. O que é que se pode esperar desse novo, não é, que a gente anuncia aqui no programa Tribuna Livre? Câmara, prefeito, presidente. É verdade, tem muita novidade. Vamos esperar que o programa também revele para os telespectadores algumas boas novidades. Até porque também é o primeiro programa de 2009, né? Primeiro programa de 2009. Então é interessante que a gente comece aqui, de certa forma, tentando ser didático, falar para o telespectador quais são as atribuições mais importantes de uma Câmara de Vereadores. Até porque, a partir daí, desse entendimento, eles poderão certamente interagir com mais força, com mais conhecimento a respeito. As atribuições principais da Câmara de Vereadores é a representatividade, a representação, é legislar, é fiscalizar, é equilibrar os poderes e participar do orçamento. A representação, eu entendo que é o papel, a atribuição mais importante da Câmara de Vereadores.
E nós temos ao longo da história, nós queremos nos restringir especialmente ao Legislativo de Juazeiro do Norte, ao longo dessa história, assistido da mídia nas insatisfações populares, de certa forma, um descrédito com relação à atuação dos vereadores e à atuação da Câmara de Vereadores. Queremos dizer com isso é o que nós ouvimos, escutamos nos bastidores e na conversa miúda e até na imprensa local, de que o papel da Câmara de Vereadores ao longo dessas últimas legislaturas tem deixado, de certa forma, a desejar. E nós estamos num momento novo de mudança em Juazeiro do Norte. Na política, com o Executivo mudando, o Legislativo houve uma renovação muito grande, houve uma eleição interessante que fugiu até a regra e o costume das eleições aqui em Juazeiro do Norte, quando é costume o prefeito eleito levar um nome já, uma carta marcada, e aquele nome ser guindado pela maioria dos vereadores eleitos na Câmara. E dessa feita, o Zé de Amélia não era o nome, pelo menos teoricamente, da preferência do prefeito eleito e do ex-prefeito, e mesmo assim ele conseguiu se eleger com a maioria substanciosa nessa eleição agora. E nós vamos aproveitar essa oportunidade para conversar com o presidente, para saber que mágica foi essa, que articulação foi essa, se é porque realmente ele representa o melhor para os vereadores, ou se é porque o prefeito não se empenhou, ou que articulação foi que aconteceu que ele fugiu da regra costumeira da maioria das câmaras de vereadores, em que o prefeito eleito é quem determina e quem resolve o problema. Se é independência, se é um aviso à nova administração, ou se foi um poder de articulação maior, se os vereadores reconheceram que o Zé de Amélia, pela experiência, já foi ex-presidência, era no momento aquele que mais aglutinava, que mais se articulou, que melhor se comunicou com os colegas, ou que tem uma proposta realmente inovadora, porque certamente na administração que ele fez, ele vai dizer aqui, na legislatura em que ele foi presidente, certamente houve alguns questionamentos e acho que deixou a desejar alguma coisa. Qual é o seu novo posicionamento? O que foi o que o levou a ganhar essas eleições? Porque realmente é um fato que tem sido comentado muito nos bastidores da política de Juazeiro do Norte, porque ele foi certamente um candidato, não contra, mas não aquele que era da preferência do prefeito atual e do ex-prefeito. E mesmo assim conseguiu. Isso é bom sinal, é sinal de que pode marcar a independência da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte, é um sinal de que realmente pode ser o começo de uma transformação para o resgate da moralidade do poder legislativo. Há um poder que eu sou afeito, que gosto muito, que é o poder do debate, da transparência, de levar as questões das minorias e os anseios da população. Certamente, abrindo aqui esse preâmbulo para o debate, o nosso debate aqui, Deusinho, ele é inteiramente, não é entrevista, é inteiramente participativo, você questiona, entra na hora que for preciso, o Gleudson também, o líder do prefeito, que certamente ser líder é uma posição difícil. Não é fácil. Eu tenho e estou afeito já no poder legislativo, e muitas vezes o líder, quando está fora do poder, ele tem um discurso. Ele apresenta uma característica, às vezes, bem ostensiva, um discurso valente, combativo, mas quando ele é vitrine e passa a defender os interesses do poder de plantão, às vezes o discurso muda. Eu tenho assistido muito isso. E o líder também certamente vai dizer aqui da sua posição, da posição do prefeito, certamente já está imbuído da autoridade de falar sobre algumas políticas públicas que o prefeito vai implantar nessa nova gestão, e certamente vai ter que ter um jogo de cintura muito grande, uma habilidade muito política, muito boa, uma habilidade política muito boa, para conviver com os contrários, com a crítica ao poder, com o debate, com as insatisfações populares e tentar, de certa forma, convencer aqueles que se colocarem contra as políticas públicas. Então é um papel difícil, não é um papel fácil, Roberto Sampaio,
mas certamente você deve estar preparado e sabendo do enfrentamento que você vai ter durante esse período em que você for o líder do governo. E o Deusinho, que é presidente da União dos Vereadores do Ceará, é o nome conhecido no estado inteiro, conhece muito bem o parlamento, tem uma vida pública dedicada às causas das câmaras municipais, certamente também vai qualificar o nosso debate, tanto quanto o vereador de primeiro mandato deve estar com muita força, com muito gás, o Gleidson, né, para colocar o seu entendimento sobre política pública e sobre o papel do vereador. Vereador, costumo dizer, numa cidade do porte de Juazeiro do Norte, ele é autoridade desde que queira ser autoridade, porque se não quiser, certamente não será nada e às vezes até desmoraliza o poder, que é um poder tão importante, tão bonito, tão bom para desenvolver as políticas públicas, defender o povo e defender a cidade. Então eu estou fazendo aqui esse preâmbulo para que os senhores já possam, inclusive, se inserir no debate, a começar pelo presidente, para que ele faça aí, para o telespectador, um histórico de como foi que ele conseguiu se eleger presidente outra vez e qual a estratégia que ele tem para resgatar a moralidade, para resgatar a história do poder da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. Boa noite, presidente. Muito boa noite a todos os telespectadores da TV Verde Vale, Ronaldo Costa, deputado Vasco e todos que estão aqui nesse debate. E começar pela nossa eleição, a nossa primeira eleição à frente do Legislativo em 2005. Sempre gostei de desafios. E o primeiro desafio, enfrentar a eleição em 2005. Aos 26 anos, nunca nenhum vereador em primeiro mandato teria sido eleito presidente na Câmara de Juazeiro. Então começamos a quebrar esse tabu. No meu primeiro mandato, fui eleito presidente para o biênio 2005-2006. Fizemos um legislativo independente e que trabalhou para a comunidade nesses 2 anos, 2005 e 2006, o qual presidi. Não fui candidato à reeleição, tinha o direito, tinha o apoio da grande maioria, cheguei a ter uma moção para que fosse candidato de 10 vereadores, mas mesmo assim não quis enfrentar a minha reeleição. E passei 2 anos como vereador, trabalhando, atuando pela comunidade juazeirense, até porque ser presidente, você tem que administrar uma Câmara que não é fácil administrar, tem vários problemas, e isso fez com que eu ficasse um pouco distante da população de Juazeiro. Então, nos últimos 2 anos do mandato passado, optei em ser apenas vereador. E nessa eleição que passou agora da mesa diretora, no dia 29 de dezembro, fui convidado por colegas vereadores para que a gente pudesse ter uma chapa independente, uma chapa que a gente pudesse ter a força e que os vereadores pudessem realmente indicar aqueles cargos da mesa diretora. Para você ver, deputado Vasques, a credibilidade do nosso governo à frente da Câmara em 2005 e 2006, dos 4 vereadores da legislatura passada, 3 estavam apoiando a nossa chapa. Então, isso é uma questão de credibilidade com os vereadores. E foi em cima disso que, dentro de poucos dias, 4 dias, nós conseguimos construir uma chapa, a chapa que saiu vitoriosa na eleição de 1º de janeiro. E nós temos uma grande responsabilidade, que é administrar, mais uma vez, a Câmara com transparência, com independência e com harmonia, porque precisamos da harmonia com o Executivo. Nós precisamos trazer ao contexto as discussões da comunidade de Juazeiro. O que se precisa? Iremos voltar o que nós implantamos em 2005 e 2006, que foram as sessões itinerantes. E temos vários e vários projetos. Trazer a comunidade à Câmara. Porque quando fui presidente, uma das coisas que eu fiz foi fazer uma pesquisa. Quantas pessoas, em porcentagem, tinham ido assistir sessões na Câmara Municipal de Juazeiro. E, infelizmente, decepcionamos porque apenas 3% da população já tinha ido assistir pelo menos uma vez a sessão. Numa população de quase 300 mil habitantes, isso é muito pequeno, muito pouco. Então, o que é que a gente quer fazer nesse novo mandato, 2009-2010? Resgatar, trazendo a comunidade para assistir nossos debates, audiências públicas para que a gente possa debater as necessidades
do povo de Juazeiro e da sua sociedade. Então nós temos essa responsabilidade e iremos enfrentar, com certeza, toda a mesa diretora e os membros da casa, porque somos 14 vereadores, passou a eleição, passou a disputa, porque a disputa foi altamente democrática. Então, hoje, no qual presido a mesa diretora, iremos fazer esse trabalho de resgatar e trazer a comunidade à Câmara Municipal. Ok. Vereador Roberto Sampaio, primeiro mandato, e de repente já recebe aí essa missão de representar o prefeito no Legislativo, na condição de líder. Como é que é para você esse desafio? Boa noite, satisfação tê-lo no programa, vereador. Boa noite, Ronaldo Costa, deputado Vaslandim, o Deusinho Filho, presidente da UVC, companheiro de Câmara, o vereador Gleidson Bezerra, nosso presidente Zé de Amélia Júnior e todo telespectador juazeirense. Bem, na verdade, esse é o meu primeiro mandato, mas é a terceira vez que eu me candidato a vereador aqui em Juazeiro do Norte. Minha primeira candidatura foi em 92 pelo PDT, 369 votos. E em 2004 resolvi me candidatar de novo depois de uma trajetória de luta com comunidades, onde lá como presidente da Associação do Bairro Tiradentes, conseguimos pela primeira vez, através de uma associação comunitária, assentar 96 famílias que buscavam moradia. Então, naquele momento que a gente conseguiu a doação do terreno, através do então prefeito, e depois aprovado na Câmara Municipal, nós conseguimos organizar o povo, e hoje aquele povo está morando na sua casa sem pagar aluguel, e a gente sabe que o aluguel come na mesa junto com a pessoa, com a nossa família. E aquele povo quem me consagrou essa eleição, porque dali a gente teve a vontade, o desejo de ser candidato novamente, para que na Câmara a gente possa ter mais poder de representar o povo mais sofrido e mais humilde, que não tem oportunidade, que não tem a voz, não tem por quem clamar pelos seus direitos. Então, hoje, em 2004 fui candidato, 699 votos, e nessa campanha agora de 2008, tirei 995 votos, muito sofrido, visitando casa a casa, pedindo voto lá no pé do fogão, na dona de casa, que é o voto do vereador, muito sacrificado, como dizia o próprio Deusinho Filho ontem à noite, no aniversário da Elizabeth, no aniversário dela ontem, e a gente conversando, ele viu, ele disse que os deputados, quando ele vem aos interiores, que tem dificuldades, ele busca os vereadores, porque sabe que o vereador é quem está ligado diretamente com a comunidade, é que conhece o problema da base. E é esse papel que nós vamos fazer na Câmara Municipal, defender os direitos do povo juazeirense, buscar melhoria para a nossa cidade, estudar projetos para a geração de emprego e renda, né? Discutir a segurança da nossa cidade, não deixar a responsabilidade só para o governo do Estado, discutir as dificuldades que temos aqui em melhorar a segurança do nosso município também. E a gente vê que, nesse momento, o Juazeiro está muito violento. E a Câmara Municipal, já estive conversando com o nosso presidente Júnior, e ele se mostrou disposto a fazer uma nova forma de governar, uma nova forma de discutir os problemas junto com a administração atual, porque, na verdade, como ele mesmo disse, existiu dois momentos. O momento das articulações para coligações, para se fazerem os vereadores. Depois do vereador eleito, existiu outra fase, que foi eleger a mesa diretora. Inclusive, fiquei incumbido como líder do prefeito, eu também seria candidato e recuí a minha candidatura, porque o prefeito, doutor Santana, uma pessoa que eu me identifico muito, que campanhas passadas estivemos juntos, né, nos palanques, defendendo as nossas propostas, dizendo o nosso objetivo, e só agora almejamos a vitória. Inclusive, ele, prefeito, eu, vereador. A coligação do PT, PSB e PCdoB fizeram só dois vereadores, o vereador do PSB e o vereador do PCdoB, que é o professor Antônio, que assumiu a Secretaria da Educação. Muito bem. Deixa eu ouvir agora o Gleidson Bezerra, jovem, vereador no seu primeiro mandato, também preparado para encarar esse desafio. Boa noite, Gleidson. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, deputado Vasco Landim, presidente Zé de Amélia Júnior, Roberto Sampaio, Deusinho Filho, presidente da UVC, e uma boa noite a todos os telespectadores da TV Verde Vale. É verdade, Ronaldo, a gente já tinha esse sonho de longa data de ingressar na política, né? Embora só tenha 27 anos, mas já tinha essa vontade desde menino,
E a gente foi amadurecendo essa ideia. Primeiro, minha mãe se candidatou, uma pessoa que sempre foi muito presente na vida política de Juazeiro, pelo menos na política de bastidores. E a ideia era essa, era que ela abrisse caminho para mim, para que mais tarde eu pudesse oferecer meu nome para a população juazeirense e, enfim, mais tarde poder oferecer também o meu trabalho no Legislativo. É bem verdade que o trabalho que minha mãe desenvolveu na Câmara, ela desenvolveu um trabalho bem feito, mas não era a praia que ela gostava de atuar, que era a área representativa. Então, lancei meu nome, graças a Deus, com um apoio muito grande de muitos amigos, a gente conseguiu chegar ao Poder Legislativo com expectativa muito grande, com expectativa positiva de bem servir a população. Eu que acredito na minha capacidade, acredito na minha competência, sou um rapaz muito obstinado, quando tenho vontade de conseguir algo, corro atrás dos meus objetivos, procuro estudar bastante os assuntos em que eu não tenho domínio, e aí a gente acredita que pode sim dar uma parcela de contribuição ao Poder Legislativo juazeirense. Dentre essa parcela de contribuição, me permita, deputado Vasco Landim, acrescentar uma característica que eu entendo ainda mais importante do que o representante do Poder Legislativo, que é o fiscalizar. Sempre tenho essa ideia em mente de que o próprio prefeito Santana está montando uma boa equipe de trabalho, está montando uma equipe de pessoas técnicas, o dinheiro existe, não é? Existem várias pessoas com muita vontade de atuar, mas a máquina é grande demais para que ela seja gerenciada por uma pessoa só e para que ela surta todos os efeitos e atinja todos os anseios da população de uma vez só. Então, eu entendo que o trabalho do vereador, fiscalizando, da forma como o próprio prefeito Santana, em conversas conosco, já disse que era importante esse trabalho de fiscalização, ele próprio afirmou que tem interesse de que os vereadores fiscalizem, de que os vereadores andem nas secretarias, de que os vereadores participem junto com os conselhos comunitários que ele quer criar. Então, eu entendo que o nosso trabalho de fiscalização será muito importante. E aí, voltando um pouco para a questão da eleição do presidente Júnior, eu entendo que o nosso presidente Zé de Amélia Júnior tem esse espírito combativo, tem esse espírito de homem público que tem vontade de cobrar, de apontar falhas, de sugerir soluções, é bem verdade. E aí eu entendo que, com essa nova mesa, com essa nova composição da Câmara, uma turma mesclando a experiência de alguns com a juventude de muitos, uma Câmara jovem, a gente vai poder desempenhar esse anseio da população, que é fiscalizar a verba pública, que é opinar na hora certa, e Juazeiro, sim, dá um salto de qualidade, se Deus quiser, nos próximos 4 anos. Muito bem. Deusinho Filho, presidente da UVC, União dos Vereadores do Estado do Ceará, boa noite. Satisfação imensa tê-lo no programa, se sinta muito bem à vontade no Tribuna Livre. E qual é a boa nova da UVC? Boa noite a todos os telespectadores, Juazeiro do Norte região. Sob as bênçãos aí do meu padre Cício, quero saudar o deputado Vasco Landim, Ronaldo, amigo Ricardo, colega vereador, presidente Zé de Amélia Júnior, Roberto. Quero saudar o Gleidson, eu realmente me sinto à vontade de estar aqui com vocês e perto de uma liderança comunitária que virou vereador, que é o Roberto, perto do Zé de Amélia Júnior, esse ex-presidente que agora retorna à Câmara de Juazeiro do Norte, perto dessa jovem liderança, que é o vereador Gleidson, de um deputado experiente, que é apresentador também do programa, deputado Vasco Landim, e do Ronaldo, que vai nos deixar realmente bem à vontade. Mas eu queria, justamente na pergunta, no gancho do deputado Vasco Landim, o que aconteceu em Juazeiro? O que aconteceu em Juazeiro aconteceu nas maiores cidades do estado do Ceará. Fortaleza foi do mesmo jeito. Havia um candidato do partido da prefeita, mas que ela decidiu apoiar um candidato de outro partido. E os vereadores foram lá, como representantes do povo e como independentes, e elegeram o vereador Salmito Filho como presidente. Aconteceu em Caucaia, que é a maior cidade em população depois da capital, onde os vereadores também decidiram eleger o doutor Tanilo, do PMDB, como presidente contra a orientação do prefeito. Você está animando o debate.
Tá certo? Eu quero, lhe atrapalhando, mas tentando me ajudar, porque eu queria colocar exatamente isso aí que você está falando, das cidades que saíram dessa vala comum, da vala comum do prefeito levar o nome e eleger. Aí eu estava esperando para me reportar o presidente Zé de Amélia, para perguntar o seguinte: o prefeito eleito não se empenhou para a eleição do seu candidato? Ou isso é uma demonstração latente, antecipada, de que a Câmara de Vereadores ela realmente vai ser independente? Ou é porque reconheceram que o Zé de Amélia era o mais preparado no momento para ser o presidente? Então, para a gente dar uma animada nesse debate, para que o telespectador até possa se animar também, não saia da audiência do nosso programa, eu queria fazer essas colocações aqui para a gente dar uma animada. E você já começou animando aí, porque você em Fortaleza realmente aconteceu isso. Calcaia, a prefeita Luziane tinha um candidato da sua preferência e houve uma articulação e ganhou outro candidato, mas lá está existindo, de certa forma, não sei se já costuraram a conversa, de um realinhamento político, porque houve um distanciamento do primeiro momento com relação ao vice-prefeito, que foi o grande articulador da vitória do candidato contra a prefeita Luziane Lins. Então, aqui no Juazeiro do Norte, presidente Zé de Amélia, com a sua articulação, isso foi em função da sua articulação, ou porque o prefeito não se empenhou verdadeiramente, ou é um sinal de bons tempos, de independência do poder legislativo municipal, ou é um início de uma rebeldia da Câmara de Vereadores para mostrar à população, mostrar ao prefeito de que é um poder independente? Eu queria colocar isso aqui, pode qualquer um responder, não é só o presidente. Antes do Zé de Amélia, eu queria só passar um dado para o telespectador. 48% das câmaras do estado do Ceará não elegeram presidentes alinhados com os prefeitos. Isso significa que 52% elegeram presidentes aliados com prefeitos, mas a União dos Vereadores do Ceará, deputado Vasco, está orientando, dentro de uma linha de parceria com os executivos e não de subserviência. O que nós queremos que essas câmaras façam, e aí esses 48% de câmaras não alinhadas com as ideias dos prefeitos, serão importantes para mostrar aos outros que o vereador que fiscaliza, o vereador que tem mais independência, quem sai ganhando é você, telespectador, é o munícipe, é aquele que está lá, o cidadão. Porque quando o prefeito fiscaliza o prefeito, aí é que ele faz mais obra, aí é que ele vai atrás de fazer tudo